Estamos de volta! Olha só, gente. Agora quem está aqui no programa com a gente, da última vez que ela esteve cozinhando, olha, fez uma receita deliciosa. E agora voltou para bater um papo super interessante e que eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já pensou em fazer isso que a gente vai falar aqui. Para isso a gente está recebendo a Vanessa, ela que é nutricionista. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Já esteve aqui, como eu falei, cozinhando, agora vai falar tudo sobre nutrição pra gente. Isso mesmo, é um prazer estar de volta aqui, né? Agora falando sobre um assunto que eu tenho certeza que vai interessar muitas pessoas. Pois é, gente, hoje falaremos de jejum intermitente. Quem aí já tentou fazer? Eu aposto que muita gente. Eu mesmo já tentei fazer, às vezes consigo, às vezes não. Eu queria começar perguntando para você, Vanessa, o que é que você acha do jejum intermitente? Você como nutricionista. Olha, eu também, Bruno, já tentei fazer o jejum intermitente, né? A primeira vez, confesso que para mim não foi uma boa experiência, que eu costumo brincar com os meus pacientes. Olha, tudo que eu recomendo para vocês, eu testo comigo, né? Para ver se funciona, as dificuldades, enfim. Mas eu considero o jejum intermitente uma estratégia nutricional, que ela pode ser super benéfica para algumas pessoas, mas para outras não pode funcionar tão bem. Então eu falo que quando a gente indica, eu algumas vezes indico, mas eu olho toda a individualidade do paciente. Tá. Para quem não sabe o que é jejum intermitente, como é que dá para deixar claro assim para essas pessoas, só para elas se inteirarem aqui no nosso assunto? Olha, de forma bem simples, o que é o jejum intermitente? A gente intercalar períodos de alimentação com períodos de jejum. Só que muita gente pensa assim, o jejum intermitente existe um tipo só que na verdade não, existem diversas maneiras da gente conseguir fazer esse jejum intermitente. Então, por exemplo, a mais conhecida é aquelas pessoas que fazem o jejum diário, né? Então, por exemplo, fica pelo menos de 12 a 16 horas sem comer e o restante do período faz uma alimentação saudável, preferencialmente. Mas a gente tem outros tipos, por exemplo, o jejum 5x2, em que 5 dias da semana eu como normal e 2 dias eu escolho para fazer o jejum. E tem uma outra maneira que é o jejum intercalado. Então, por exemplo, hoje eu como, amanhã eu não como. Mas, aí você pode se perguntar assim, nossa, mas aí nesse dia eu fico totalmente sem comer? Aí depende, isso a gente consegue adaptar, né? Então, por exemplo, tem pessoas que ficam realmente 24 até 36 horas sem comer. Eu já conheci algumas pessoas, mas também pode haver um consumo bem pequeno de calorias, que a gente fala assim de 800 a 1000 calorias, né? Que acaba sendo bem abaixo do recomendado. Tem algo que é negativo para a saúde, assim, nesse jejum? Olha, eu falo assim, né? Eu tô perguntando porque se eu fico 36 horas sem comer, Nossa. você pode ir com a ambulância lá na minha casa me retirar. Olha, eu brinco que se eu fico 3 horas eu já fico estressada, né? Mas, assim, tem pessoas... lógico que é uma adaptação, Sim, né? claro. O nosso organismo, ele é muito inteligente, ele se adapta. Mas, assim, digamos, os prejuízos que podem acontecer é se no período em que a pessoa come, ela não come a quantidade de nutrientes e calorias necessárias. Então, isso pode gerar, por exemplo, uma deficiência de nutrientes. Tem muita gente que utiliza o jejum intermitente para emagrecer, mas se ela não consumir de forma adequada, isso pode gerar, por exemplo, uma perda de massa muscular. E tem algumas pessoas, principalmente aquelas que são compulsivas, se elas fazem o jejum intermitente, tem pessoa que piora a compulsão. Porque é aquilo que eu falo, eu fiquei muito tempo sem comer. Aí quando eu vejo, né, sei lá, se eu vejo aquela comida linda, né, que eu adoro, muitas vezes não vou conseguir me controlar, né, porque eu tô com uma fome aumentada. Então, assim, mas se ele for bem planejado, feito com acompanhamento nutricional, eu falo que é uma estratégia super eficaz. Só que o que acontece? Tem pessoas que no período que está comendo, por exemplo, fala assim, eu fiquei 36 horas sem comer. Então, eu posso agora ter um benefício de comer o que eu quiser. Né? Isso, uma recompensa. Aí come, por exemplo, sei lá, fast food, comidas gordurosas, açucaradas. Aí você acabou anulando todos os benefícios daquele possível período de jejum, né? Então, por isso que eu sempre digo, o jejum intermitente funciona se no período que você está comendo, você come direitinho e de forma saudável.
O objetivo do jejum intermitente, assim, num contexto geral, é para perda de peso ou tem algum outro benefício positivo para você falar, não, eu vou fazer? Olha, tem muita gente que hoje faz o jejum principalmente visando emagrecimento. Porque assim, o que acontece quando a gente faz o jejum intermitente? O que a gente chama de uma alteração metabólica. O que é isso? O corpo, ao invés de usar a glicose, que é o açúcar, né, que é a nossa principal fonte de energia para as nossas células, ele passa a usar gordura. Então a gente pensa assim, nossa, que bom, vai me ajudar a perder gordura. Então, consequentemente, o que a gente quer no emagrecimento? Perder gordura e manter ou ganhar massa muscular, né? Então, muita gente visa o jejum intermitente, o objetivo é o emagrecimento. Mas, assim, os estudos mostram que tem muitos outros benefícios, como controle do colesterol e da glicemia, controle da resistência insulínica. Então, por exemplo, é bom para quem tem uma doença cardiovascular, porque se eu controlo o açúcar no sangue, que é a glicemia, e a gordura, ótimo, né? Vai ajudar na minha saúde cardiovascular. E tem outros estudos que mostram que ele propicia o que a gente chama de morte natural das células, que isso é um processo que acontece naturalmente no nosso organismo. Então, quando se faz jejum intermitente, isso propicia. Então, assim, ajudaria no controle de outras doenças, até como mesmo o câncer. Só que aí eu falo assim, que essa população, falando de forma bem rápida, quando a gente fala de paciente com câncer, a gente sabe que ele não pode entrar em desnutrição, o que é muito comum. Então, assim, o jejum intermitente pode ser benéfico para essa população, mas no período que ela come, ela tem que comer muito bem para que ela não piore ainda mais essa desnutrição, entendeu? É importante você ter dito isso para você que não... Gente, primeiro que assim, acho que todos os processos que você for fazer aí de perda de peso, é importante o acompanhamento de um especialista. A Vanessa é nutricionista, ela está falando tudo aqui do que você precisa fazer. Mas você decidir fazer um jejum intermitente, é importante também, antes você passar com algum profissional da área, para ver como é que o seu organismo anda, para que você faça tudo com segurança, né, Vanessa? Então, porque assim, hoje a gente sabe, tem inúmeras dietas, né? Quando a gente fala assim, principalmente quando o objetivo é emagrecimento, eu citaria aqui pelo menos 9 tipos de dieta para a gente fazer para atingir o emagrecimento, sabe, Bruno? E o jejum intermitente, ele pode ser eficaz com toda certeza, só que o que acontece, que foi o que eu falei, tem pessoas que querem fazer o jejum para o emagrecimento, aí no período que come muito. Então não adianta, é mais ou menos aquilo que eu falei, anula o efeito, aí né? Fica naquela efeito sanfona, né? Até que falam que você perde e depois de, sei lá, um mês, ganha. Você já tá ali compulsivo de novo e acaba reconquistando os quilos perdidos. Tem até gente que fala assim, eu me adaptei ao jejum intermitente, hoje é um padrão de vida. Ótimo, porque o organismo responde bem. Mas tem pessoas que não se adaptam bem. Por exemplo, eu quando testei a primeira vez, nossa, no dia seguinte eu fiquei super estressada, com uma dor de cabeça. Eu falei, meu Deus, uma fome que eu queria comer que nem um leão, assim, sim, sabe? Só que aí no outro dia que eu testei, o que eu falei? A minha última refeição anterior a entrar no período de jejum, o que eu fiz? Eu comi alimentos que proporcionam mais saciedade, como, por exemplo, proteína, verduras e legumes. Então, isso fez com que eu mantivesse essa saciedade no período de jejum e foi super tranquilo. Então, ao longo do dia, eu consegui controlar minha fome. Entendi. Olha, tem uma coisa que eu falo que é, o adulto ele vive para 2 coisas. Para tentar perder peso e para pagar boletos. E o jejum intermitente, como a gente já falou aqui, é uma maneira que muitas pessoas encontram de perder uns quilinhos aí. Mas eu queria saber de você, como nutricionista, você falou que tem algumas dietas até que você, não sei se você prefere ou não, até do que o jejum intermitente. Eu queria que você desse essa dica aí pro pessoal de casa. Olha, eu falo assim, que quem acha que o corpo se adaptaria ao jejum intermitente, eu acho que é totalmente possível testar, né? Porque eu falo que a gente tem que testar para ver como que o organismo responde. Mas 2 dicas que eu daria. Tem muita gente que faz jejum intermitente, assim, evita comer ao longo do dia. Então, por exemplo, pula café da manhã, almoço e passa a comer à noite. O que a gente tem que lembrar? O nosso corpo, ele funciona de uma maneira mais eficaz de manhã
e é como se ele fosse perdendo a sua função ao longo do dia. Então, por isso que a gente fala assim, coma menos no jantar, porque à noite ele está mais lento, digamos assim, o metabolismo. Então, quem faz o jejum intermitente, o que seria o ideal? Comer ao longo do dia e procurar fazer o jejum à noite. Entendeu? Então, por exemplo, eu faço meu café da manhã, almoço e um lanche da tarde, 4 horas da tarde, entro em jejum intermitente até o dia seguinte, por exemplo. Até o dia seguinte, que horas? Aí Olha, assim, vou te dizer, 4 da tarde ainda tem chão para até o dia seguinte. Mas assim, o ideal é que o jejum intermitente ele tenha pelo menos 12 horas, né, de jejum. Tá. Então assim, se a pessoa entra 4, pelo menos, aí ela poderia comer 4, 6 horas ou 6 horas da manhã do outro dia, que daria 12, 14 horas, né? Tá. Ou, por exemplo, as pessoas que eu oriento, meus pacientes, eu falo assim, tente comer até 5 horas da tarde, porque aí você vai comendo devagar, 6 horas você entra no jejum e aí você vai fazer a sua próxima refeição 8 horas da manhã, por exemplo, acaba sendo mais fácil também de se adaptar, né? Agora, sim, eu acho o jejum, eu já tive ótimos resultados com os meus pacientes em relação ao emagrecimento, perda de gordura corporal, por causa até dessa alteração metabólica, conforme eu falei. Mas, assim, sempre o meu primeiro passo, Bruno, quando um paciente me procura para emagrecer, é adequar a qualidade e a quantidade da alimentação dele rotineira, né? Porque se eu, por exemplo, colocar uma restrição logo de começo ou falar, olha, você não pode comer isso, 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 é muito difícil mentalmente. Eu falo que o nosso corpo, ele é habituado, né, a ter uma alimentação. Então, se eu estou acostumada a comer determinada coisa, como que eu vou, de repente, mudar assim? É como se fosse um choque, um estresse para o organismo. Então, isso pode prejudicar o sucesso daquela pessoa mediante o acompanhamento do planejamento nutricional, entendeu? Então, sempre o meu primeiro passo é esse. Aí, lógico, depois ela melhorou essa qualidade, adequou a quantidade, vamos testar, às vezes, uma dieta, um jejum intermitente, uma dieta cetogênica, que hoje muita gente, tem muito paciente que me procura no consultório, doutora, eu queria fazer a dieta cetogênica. Como é a dieta cetogênica? Só para o pessoal de casa entender. Então, a dieta cetogênica, o que acontece? A base dela é consumo de gordura. Mas gordura, não gordura de um lanche fast food. Sim. Então, gorduras de boa qualidade, por exemplo, provenientes da castanha, abacate, azeite. Então, eu diria assim, que 70% do que a gente come é proveniente da gordura, uns 20% da proteína e um percentual muito pequeno de carboidratos. Então, o carboidrato é muito pouco mesmo, assim, às vezes a gente começa com 50 gramas de carboidrato por dia, que para você ter ideia, 50 gramas seria um pãozinho francês e mais uma colher de arroz, mais ou menos. Então, é uma quantidade bem pequena de carboidrato. Sim. Então, tem a dieta cetogênica, hoje a gente tem a dieta do Mediterrâneo, que fala muito da qualidade, né? Então, alto consumo de peixes, frutas, verduras, legumes. Outro tipo de dieta que nós temos, a plant-based, que ela é baseada em alimentos, como o próprio nome diz, da natureza, né? Provenientes da natureza. Então, a maior base é fruta, verdura, legumes. Então, que eu lembro assim, tem essas dietas, mas, por exemplo, tem a famosa low carb, que todo mundo faz, né? Nossa, essa é uma loucura, pelo menos para mim. Inclusive, eu já até vi alguns relatos na internet que eu, por exemplo, se eu fico muito tempo sem comer carboidrato, é o que você falou, dá uma dor de cabeça, eu não consigo mais nem lembrar nem meu nome. Eu preciso comer carboidrato, parece até que é uma questão psicológica. Por que isso acontece? Então, quando a gente fala do carboidrato, ele é a principal fonte de energia para o nosso cérebro, né? Então, assim, eu diria que o nosso corpo, ele é adaptado para utilizar como fonte prioritária de energia o carboidrato. Então, por isso que quando a gente não consome, a gente sente essa falta, né? Mas, por exemplo, se eu vou readaptando o meu organismo na dieta cetogênica, conforme que eu falei que a base é a gordura, o nosso corpo se adapta, sim. Às vezes é um processo mais lento, com toda certeza, mas é possível se adaptar. Da mesma maneira que a gente consegue se adaptar ao jejum intermitente. Então, assim, quando a gente retira o carboidrato, é por quê? Porque ele é a principal fonte de energia
para os órgãos. E qual que é o órgão prioritário no nosso organismo? O cérebro. Então, assim, se eu estou em deficiência de nutriente, o corpo se adapta para que o cérebro não falte nutriente de maneira nenhuma. Então, por isso que quando eu retiro o carboidrato ou faço a low carb, um dos primeiros sintomas realmente é dor de cabeça, tontura, visão turva, que é justamente pela deficiência de carboidrato, mas aos poucos, né, o corpo vai se adaptando. Olha, é o que eu falei, né? A gente vive na busca de perder uns quilinhos a mais. E uma coisa que eu até pesquisei na internet, eu quero saber o que você acha disso. Você já ouviu falar daquela caneta? Eu esqueci o nome. Tem uma caneta, uma caneta emagrecedora. Eu acho que tem algumas marcas, essa é uma delas. Mas que acho que a substância faz com que você se sinta saciado, né? É porque, assim, essas canetas são o que a gente fala de análogos de GLP-1. Esse GLP-1 é um hormônio que é naturalmente produzido no nosso intestino. Então, o que isso nos leva a crer? Se eu como bem e eu tenho uma alimentação que ajuda no funcionamento do meu intestino, esse hormônio naturalmente vai ser produzido e vai ajudar na saciedade. Mas o que acontece? Essas canetas, o objetivo delas é principalmente o controle da glicemia, né? Então, para quem tem alteração, é diabético, enfim. Só que como efeitos, ela ajuda na saciedade. Então, naturalmente que a pessoa emagrece. Mas eu não diria que é uma regra, porque assim, já chegaram pacientes até mim usando, e eu acho que isso é totalmente viável, né? Cabe junto com o acompanhamento nutricional, mas tem pessoas que, por exemplo, emagrecem quando começam a utilizar. E aí depois entra no platô, né? Não consegue mais emagrecer, porque a adequação alimentar é essencial no emagrecimento. Então, assim, qualquer medicamento, seja essas canetas emagrecedoras, seja um outro medicamento, a gente acaba perdendo o efeito depois que a gente para de tomar o medicamento. Mas assim, ó, só para você ter um exemplo, uma das questões a partir da alimentação que propicia a secreção desse GLP-1 é a proteína. Então tem muita gente que usa hoje o whey protein, né? Acho que você deve tomar. Eu não tomo, eu deveria. Eu tô com um pote lá no meu armário porque eu não sou da pessoa eu não tenho hábito, eu deveria. Porque muita gente hoje toma, né? Por isso que eu até brinquei. Mas assim, o whey protein, ele quando chega lá no intestino, ele estimula a produção de GLP-1. Então assim, muitas vezes essas canetas são importantes para quando a gente fala de controle, né, de diabetes, enfim, e isso é uma prescrição médica, não sou eu, imagina, eu nunca posso mexer numa conduta médica, né? Mas assim, quando uma pessoa vem para mim e fala, eu vou tomar o Ozempic ou utilizar uma caneta emagrecedora com o objetivo de emagrecer, na verdade, o primeiro passo é a gente cuidar da alimentação. Que em um emagrecimento, a alimentação é coisa de 70% para você ter sucesso, Bruno. E você acha que a caneta, junto ao jejum intermitente, pode ser bom? Pode ser super benéfico, aí sim, porque a pessoa ela está adequando o hábito alimentar, né? E aí ela tá colocando a caneta para dar, digamos assim, uma força, às vezes para controlar a glicemia, né? Se é uma pessoa que tem essa alteração na glicemia. Então, com certeza, é aquilo que eu falo. Hoje, suplementação, fitoterapia, alguns medicamentos associado com alimentação e prática de atividade física é super eficaz para o emagrecimento. É o ideal para perder uns quilinhos aí. É isso mesmo. É isso, minha gente. Olha, quero te agradecer mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Quem quiser perder uns quilinhos e quiser ser atendido por você, como é que essas pessoas te encontram, doutora? Então, gente, pode ir através do meu Instagram, @NutriVanessaDeSantis, ou o meu telefone é 11 98145 5907. Será um prazer cuidar de vocês. É isso aí, gente. Acompanha ela no Instagram, NutriVanessaDeSantis. Você costuma postar umas receitinhas fits, assim? Costumo sempre postar receita, conteúdo, assim, explicativo mesmo das dúvidas no consultório, né? Perfeito. Então, até fiz um vídeo recentemente sobre jejum intermitente. Ótimo. É isso aí, gente.